Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Olá, meus queridos, meus amados, meus irmãos e meus amigos. Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso amado Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós neste dia. Que o Pai dos altos céus vos abençoe com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus pela vida de todos vós que me dá a honra de nesta manhã estar aqui para juntos unirmos as nossas vozes numa só fé, numa só esperança, num só amor, como um exército celeste que leva um coro suave, agradável e santo na presença de Deus. Que nós possamos a cada dia estar em união, como diz o Salmo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome de Jesus. Para você que é a primeira vez que está conosco aqui no canal Missão Palavras Vivas, muito bem-vindo à família Missão Palavras Vivas. Que o Pai dos altos céus vos abençoe, que nós possamos estar cada dia caminhando juntos, porque o Senhor diz que dois juntos é melhor do que um só, porque se um cair, o outro estende a mão e ajuda a levantar. Vamos caminharmos juntos aqui na estrada da qual o Senhor tem nos chamado. E nesta manhã eu quero deixar um texto da palavra de Deus, e em seguida nós estaremos orando ao Pai, agradecendo a Ele por este dia, pedindo a Ele sabedoria, graça, entendimento, para continuarmos caminhando a cada dia, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e o Senhor já conquistou a nossa vitória ali naquela cruz. Tudo que nos cabe é continuar obedecendo a sua palavra, é continuar perseverando e caminhando cada dia pela fé no Filho de Deus. Quero ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo de número 8, uma passagem muito conhecida dos irmãos, que fala da mulher adúltera, que diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu daria um título a esta mensagem, a esse texto: Jesus, o libertador dos oprimidos. Estamos diante de uma passagem que relata um fato acontecido, da perseguição dos opositores contra a verdade de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A oposição que Jesus enfrentou contra os pecadores aqui na face da terra.
Por isso ele mesmo diz que todos aqueles que quiserem viver piamente no Senhor padecerão perseguições. Ele disse aos seus discípulos: eu vos dei a minha palavra e os mundos vos odiou. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como dele vos escolhi, agora vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se odeia vocês, odiou os profetas e odiou a mim, e também odiarão a vocês. Eu envio vocês como ovelha no meio do jogo. E nós estamos vivendo nesses dias que de todas as formas eles querem nos enganar, nos confundir, fazer que nós venhamos sujeitar as suas vontades, os seus prazeres e não andarmos na orientação dada pelo Senhor. Nós estamos diante de uma passagem que aqui Jesus curava, libertava, era o libertador, é aquele que veio trazer a sua mensagem de salvação, do perdão, da misericórdia. E havia aqui uns religiosos que seguiam as leis de Moisés, que era dente por dente, olho por olho, que aquilo que a pessoa fizesse, ela pagava. E esta mulher havia infringido uma lei que, segundo Moisés, uma mulher fosse apanhada em flagrante de adultério, ela seria apedrejada até a morte. E até o dia que aconteceu isso com essa mulher, quantas mulheres morreram apedrejadas por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, era considerada uma pessoa que não era mais digna de permanecer no meio das outras pessoas, da sociedade, de uma comunidade. Queria exterminar o pecado, o mal, com as próprias mãos. Mas nós sabemos que o único que nos perdoa é Jesus Cristo, através do seu sacrifício ali naquela cruz. E Jesus pregava essa liberdade. Ele veio libertar o encarcerado da prisão. E agora Jesus estava ali, ensinando a sua palavra. E os opositores de Jesus apanham aquela mulher, procurando uma maneira de descredibilizar o ensinamento de Jesus, de levar as pessoas a duvidarem e não darem crédito no ensinamento de Jesus, dizendo que ele violava a lei. E ele só queria que Jesus falasse que não podia matar a mulher, para ele dizer assim: olha, então você é contra a lei de Moisés, você não é de Deus. E quando leva aquela mulher, disse: mestre, esta mulher foi apanhada no ato em flagrante adulterando. Na lei Moisés diz que tais sejam apedrejados até a morte. E tu o que diz? Jesus fica em silêncio, abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. E aqueles acusadores, nos seus corações, dentro da sua mente, nos seus raciocínios, estavam pensando, dizendo assim: agora nós apanhamos ele, porque se ele falar que não pode, nós vamos falar que ele é contra a lei de Moisés e vamos julgar o povo contra ele. Se ele mandar matar a mulher, falar que pode, aí nós vamos perguntar para ele: como que o Senhor é libertador, que o Senhor veio trazer libertação, que o Senhor veio libertar os encarcerados da prisão, se o Senhor não livrou a mulher? Humanamente falando, não tinha saída. E Jesus está ali, e aquele povo ansioso para poder dizer assim: nós apanhamos ele, não tem saída. E insistiram, e disse: mestre, o que o senhor fala? Jesus, levantando os olhos, diz assim: aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra na mulher. Todo mundo com a pedra na mão. Essa palavra entrou lá dentro da alma e do espírito de cada um, que sabia do que eles tinham feito, daquilo que estava oculto, que por fora parecia um sepulcro caiado, mas por dentro era podridão. Ele sabia muito bem das suas mazelas. As suas próprias consciências os arrebatou e os tirou dali envergonhado, a começar do mais velho até o mais novo. Saiu todo mundo. E de repente Jesus levanta os olhos, não havia mais ninguém além da mulher. E Jesus então pergunta para ela: mulher,
Cadê os seus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor. E ele disse também: eu também não te condeno, nem eu te condeno. Faz o seguinte: vai em paz e não peques mais. A história da Bíblia não fala mais a respeito desta mulher, se ela não pecou mais, se ela mudou de vida, como foi a trajetória daquela mulher. Mas eu quero dizer que Jesus está sempre nos dando uma oportunidade. A Bíblia diz que nós devemos arrepender dos nossos pecados, mudar. Quando nós cremos na palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela faz uma transformação no nosso interior, como o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo diz que uma vez que nós fomos libertos, para nós não nos deixarmos mais se meter no jugo da escravidão, ser escravizado de novo pelo pecado. Nós temos que cada dia meditar nesta palavra, ler esta palavra de dia e de noite, orar, consagrar a nossa vida e andar guiado pelo Espírito de Deus, para que nós possamos cada dia sermos livres. Essa liberdade Jesus já conquistou por nós ali na cruz, mas nós temos que lutar por essa liberdade a cada dia, como o Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 12, que desde o dia de João Batista até hoje o reino de Deus é tomado por força. Aqueles que esforçam apoderam do reino de Deus. Esforçar não no sentido de querer fazer alguma coisa com os nossos méritos, com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio entendimento. Esforçar para ser obediente à voz de Deus, para obedecer, porque aquilo que não era possível eu e você fazer, Jesus já fez por nós ali na cruz. Então nós temos que cada dia estar meditando na palavra, lendo, consagrando, buscando do Senhor sabedoria, pedindo graça, ouvindo a voz do Senhor e andar na direção que Ele nos dá. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 4, verso de número 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, que ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano, e que não há sequer uma criatura, nem uma pessoa dessa fica oculta diante desta palavra. Essa palavra tem o poder de trazer à tona tudo que está no coração e na mente dessas pessoas. Foi o que aconteceu aqui, quando Jesus dirige a sua palavra e diz assim: aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra sobre esta mulher. A começar do mais velho. Aquela palavra foi lá no fundo da sua alma, do seu espírito, e descortinou, revelou no coração e na mente de cada um daqueles que estavam ali os seus pecados, aquilo que eles tinham feito, que eles tinham consciência, que o seu espírito estava trazendo. Você fez isso, você fez aquilo, você não é digno de mandar a pedra nela. Essa palavra é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração humano. Quando Jesus lança essa palavra, essa espada do Espírito, foi lá no espírito de cada um e trouxe à tona tudo que estava dentro deles. Isso os condenaram a si próprios. E eles todos jogaram aquelas pedras no chão, começando do mais velho. Foi retirando de um a um, até ficar só Jesus e a mulher. A palavra de Deus tem poder. O Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Pensa nisso no dia que se chama hoje. Quero convidar você a nós orarmos neste momento, pedir ao Senhor que a palavra dele esteja viva no nosso coração. Como disse o salmista: escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que essa palavra de Deus esteja nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Como disse o Senhor: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com vossos pais quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, que eles anularam a minha aliança. Mas desta vez eu vou arrancar o coração de pedra do homem
Eu vou dar um coração de carne, e nesse coração eu vou escrever, não em tábua de pedra, não com tinta, mas com o meu espírito, as minhas leis, nos seus interiores, no seu coração, na sua mente e no seu espírito. E ninguém a partir desse dia perguntará um para o seu próprio: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Que essa aliança esteja no meu coração, no seu coração, no nosso coração, e que as leis de Deus seja o caminho que está diante de nós e que nós andamos por ele, o reino de Deus. Que o Pai dos altos céus vos abençoe. Muito obrigado por ter estado comigo nesta manhã, uma vez mais. Que o Pai dos altos céus vos abençoe, vos dê graça e vos dê sabedoria e entendimento de saber que nós temos um que nos ama, aquele que nos corrige, que ele fala conosco. E nesta manhã ele falou conosco através da sua palavra. Muito obrigado a você. Quero convidar você para nós estarmos orando, Pai, neste momento. Pai querido, Pai santo, Pai amado, neste momento, Senhor, eu te dou graças, eu te dou glória, eu te dou louvor. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor vivifica a Tua palavra em nossos corações, que a Sua palavra seja viva e que Teu Santo Espírito, ó Deus Santo, nos orienta, nos revela, porque a Tua palavra é revelação do Senhor, porque se o Senhor não nos revelar, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, o homem natural não pode compreender as coisas do reino de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Somente aqueles que são espirituais têm acesso à revelação da sua palavra, uma palavra que não é entendida com sabedoria humana que é adquirido nos bancos de uma faculdade, mas essa sabedoria é dada gratuitamente pelo Senhor que fez os céus e a terra, através da revelação e iluminação do seu Espírito, como nós acabamos de ouvir, que o Senhor disse que faria uma aliança conosco neste dia, que o Senhor ia arrancar o nosso coração de pedra, coração duro, um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, e o Senhor ia nos dar um coração de carne, um coração sensível, um coração manso, um coração tranquilo, aonde o Senhor ia escrever, não com tinta, mas com seu próprio Espírito, as suas leis no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, e que nós passaríamos a ouvir, como disse o profeta Isaías, que onde quer que nós estivéssemos, nós estaríamos ouvindo a voz do Senhor falando aos nossos ouvidos: este é o caminho, andai por ele. Que cada um de nós possa, Senhor, ouvir a voz do seu Santo Espírito, nos conduzindo, nos direcionando, e que não haja em nenhum de nós um coração amargurado, um coração duro, um coração cheio de mágoa, de ressentimento, cheio de raiz de amargura, que afasta da presença do Senhor aqueles que assim estão. Mas que o Senhor tenha de misericórdia, abençoa a todos neste dia, dá um dia de vitória, abençoa a todos, que a lei do Senhor seja levada pelo poder do Teu Santo Espírito no coração de todos esses que nesta manhã estiveram comigo uma vez mais. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo. Um forte abraço deste servo, e aonde que chegar o abraço deste servo, que chegue o abraço do Senhor, cheio de poder, cheio de glória, cheio de paz, e que Ele faça com que você sinta como uma pluma leve flutuando nas asas do Espírito e vivendo a verdade de Cristo, em nome de Jesus, que os conduzirão até a glória, aonde receberão a coroa eterna da glória. Um forte abraço a todos vocês, fiquem na paz, tenham um dia abençoado, e se vocês puderem, inscrevam aí no canal, se você não está inscrito, se puder, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, e nos ajuda a divulgar esta mensagem aos corações daqueles por quem Jesus morreu ali naquela cruz. Essa foi uma oração da manhã aqui no canal Missão Palavras Vivas, e este é o servo Francisco Ribeiro, seu conservo em Cristo Jesus, que estou a serviço daqueles que irão herdar o reino de Deus para a glória e louvor do nome de Jesus, pela vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pela graça do Senhor, aqui estive uma vez mais nesta manhã, falando do amor e da grandeza do nosso Mestre e do nosso Salvador. Fiquem na paz, tenha todos um dia abençoado,
cheio de felicidade, juntamente com a sua família. Que o Pai vos guarde e vos proteja e os livre de todo mal. Fique na paz e até amanhã, neste mesmo horário, aqui no canal Missão Palavra Viva. Deus os abençoe.